aqui você veja os níveis de antioxidantes, no caso de outro hábito bastante nocivo, que é o hábito alcoólico, né? Então você veja, por exemplo, a vitamina E, o complexo E, tocoferol, né? É menor no alcoólico. Você vê a vitamina C muito menor ainda, né? A gente até faz um círculozinho vermelho para chamar a atenção no caso do ascorbato. Todos esses parâmetros estão piorados nos alcoólicos, mas a gente faz esse retângulozinho vermelho para mostrar níveis de proteicos que predispõem a pessoa a uma série de doenças imunológicas e doenças hepáticas, no caso a albumina também. Então vocês veem todos esses parâmetros que nós vamos falar um pouquinho agora, que são um triste reflexo do hábito de abuso alcoólico, né? Onde nós temos uma substância muito tóxica intermediária, que é o acetaldeído, que é muito mais tóxico do que o álcool em si, e que vai ser um agente pró-inflamatório, um agente glicante, um agente carcinogênico, e que vai contribuir também, né, com esse sacrifício hepático para a esteatose, onde nós vamos ter as enzimas comprometidas, né? E inclusive nós vamos ter um desequilíbrio entre as formas ativas da vitamina B3, que é o NADH e o NAD, e com isso nós vamos ter um estímulo local no órgão, né, no fígado, para a lipogênese, que vai rapidamente acumular grande quantidade de gordura. Por outro lado, a finalização desse processo de reação do álcool, ele leva à produção de grandes quantidades de acetilcoenzima A, o que nos vai também predispor à lipogênese, porque o acetilcoenzima A é o tijolinho para a construção dos grandes lipídios. Então tudo isso está contribuindo realmente para esse acúmulo de gordura, né? Assim também, do ponto de vista tóxico e gerando estresse oxidativo, o álcool ele é um brutal estimulante dos citocromos, das oxidases, como já falávamos, né? Então vai aumentar também a produção de radical livre e vai também aumentar a produção de citocinas inflamatórias, como o TNF-alfa, né? Então nós vemos assim um estímulo dos macrófagos hepáticos e aumentam no processo de retroalimentação esse elemento inflamatório. Então esse metabolismo do álcool, o grande problema realmente é o acúmulo de acetaldeído partindo do álcool, né? Então nós temos essa primeira etapa através da ADH, que é a enzima especificamente voltada para o metabolismo dessa substância, e que nós vamos ter então essa fase intermediária. Essa fase intermediária é a fase mais tóxica, é uma fase de envolvimento inclusive de toxicidade com as proteínas, porque o acetaldeído ele é um elemento hoje reconhecido como um agente da glicação também das proteínas. E para sairmos dessa fase altamente tóxica, nós vamos ter mais demanda de antioxidantes, como principalmente vitamina B3, a enzima LDH, para chegarmos aqui ao produto final dessa detoxificação ou desintoxicação, como queiram. Só que aqui nós temos mais um problema. Mesmo quando conseguimos chegar aqui, isso aqui é a matéria-prima para a confecção de ácido graxo. Então o acúmulo disso aqui no fígado ativa rapidamente a lipogênese. Então o álcool ele é um formador de radicais livres no organismo. E essas reações levando ao acetaldeído, um produto mais tóxico, e depois forçando, né, a reação com a enzima específica, que é a LDH, ou também com a xantina oxidase, porque o que acontece é com a ingestão de grande quantidade do álcool, a LDH não dá conta, então vai chamar mais um poderoso pró-oxidante, que é a xantina oxidase, e com isso nós vamos ter formação de radicais livres intensa, né? O álcool então vindo até acetaldeído, que vai estimular a xantina oxidase, levando ao aumento de radicais livres. Então essa xantina oxidase que nós vimos lá é responsável pelo metabolismo do ATP, né, levando a ácido úrico com aumento de radicais livres, especialmente no caso do álcool, acetaldeído e bicarbonato, e
o superóxido, que é o produto de metabolismo mais imediato e direto da xantina oxidase. Com isso vai corromper óxido nítrico e vai corromper citocromos. No caso do citocromo, vai levar a uma grande produção de peróxidos de lipídios tóxicos, algum deles carcinogênicos, e no caso do peróxido de nitrito nós já vimos o fenômeno da hipertensão. Eu recomendo esse vídeo para vocês, né? Is Binge Drinking Really That Bad? Que é da BBC Horizon, e é vocês veem no YouTube esse filme, é um documentário, tá? Sobre uma experiência que foi feita com o consumo de álcool, uma experiência de consumo de álcool crônico, né? Diário, com quantidades menores, que levou ao aumento de marcadores inflamatórios, aumentou a rigidez hepática. Isso foi avaliado por metodologia ultramoderna de ultrassom pulsante, que tem inclusive uma escala de rigidez hepática considerada satisfatória. Entretanto, o consumo de álcool de forma, digamos assim, aguda, né? Em uma única noite, por exemplo, essa quantidade absurda de álcool, 21 unidades, 210 mililitros, aqui não só aconteceu o aumento dos marcadores inflamatórios e o aumento da rigidez hepática, como também distúrbios graves na permeabilidade intestinal, levando a quadros de endotoxemia, e que são hoje em grande parte a explicação do fenômeno da ressaca alcoólica, né? Que é um estado que vai além do fenômeno hepático, é um fenômeno sistêmico, com presença de febre, com presença de mal-estar intenso no corpo inteiro. Então hoje nós sabemos que é muito em função dessa endotoxemia, porque com o aumento da permeabilidade intestinal devido a esse excesso de álcool, bactérias da flora intestinal podem invadir, de fato invadem a circulação. O álcool aumenta a homocisteína. Isso é muito grave, talvez seja um dos fenômenos mais graves com o consumo crônico de álcool, porque essa homocisteína é um metabólito intermediário, né, do metabolismo da cisteína, vindo da metionina, e que isso aqui é extremamente tóxico, né, principalmente ao sistema circulatório, ao endotélio vascular, e hoje é apontada como uma das principais causas de AVC. E isso tudo acontece, esse aumento de cisteína acontece também simultaneamente pela redução na disponibilidade de complexo B, que é um fenômeno muito importante no alcoolista, né? Principalmente de vitaminas do chamado complexo B12, né? Vitamina B12 e ácido fólico. Então, em poucas semanas, né, de consumo moderado de álcool, eles verificaram que realmente houve um aumento da homocisteína significativo. Nós vamos ter a oportunidade de estudar mais sobre homocisteína, né, nos capítulos e nos módulos, principalmente cardiovascular, e a gente vai poder estar explicando melhor isso para vocês. Então é muito importante que, no caso dos alcoolistas, nós pensemos, obviamente, o tratamento, digamos, da adicção, né, que é muito difícil, nós sabemos o quanto é difícil, mas obviamente é sempre uma constante, né, nas famílias dos portadores, né, dessa doença, né, que é o alcoolismo, mas nós não podemos ficar inertes a isso, né? Nós precisamos fazer um tratamento nutricional muito importante, principalmente com relação ao controle desse aumento da homocisteína, em que nós precisamos administrar e suplementar metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, né? Vocês devem evitar a utilização do folato bruto, né, do ácido fólico, que vai ter que ser ativado no organismo. Então, doses altas de folato podem trazer transtornos em função da competição que o folato inativo vai fazer com esse ativo, que é o metilfolato, né? Porque o fígado não dá conta. Quando a gente administra, por exemplo, 5, 10 miligramas ou mais miligramas de folato, né? Então, a recomendação é que se utilize a forma ativa, que é o metilfolato. Tem vários estudos mostrando sobre os efeitos tóxicos do ácido fólico na forma bruta, em doses elevadas. A gente pode depois estar fornecendo a vocês também. Aliás, eu ainda vou passar por isso, né, em módulos posteriores. A gente vai dar mais detalhes desses estudos que comprovaram, inclusive, toxicidade desse ácido fólico dado nessa forma bruta, né? Então, sempre preferir o metilfolato, que já é o ativo em 1 miligrama,
O ácido folínico, muito preferível ao ácido fólico, porque o ácido folínico ele pode ser ativado em metilfolato não só no fígado, como acontece com o ácido fólico. Então, no sistema renal, no aparelho renal, nos rins, nos pulmões, o ácido folínico pode ser também transformado em metilfolato, o que faz desse produto um produto muito menos problemático, né, no sentido metabólico. E a metilcobalamina, que também é a forma ativa da vitamina B12. Isso aqui é muito importante, gente. Através de pastilhas sublinguais, não tem gosto ruim, ao contrário, é muito tranquilo ser administrado. Essas pastilhinhas se dissolvem rapidamente, pastilhinhas de goma, né? Uma goma própria para a administração sublingual, então menos de 1 minuto ela se dissolve, ela vai liberando essas vitaminas que são muito bem absorvidas pelo plexo sublingual. Então isso aqui, não se esqueçam, a gente está falando do alcoolista, né? Mas vamos falar então da homocisteína de uma forma geral, né? Então não é só o alcoolista. Toda vez que a gente tem a oportunidade de medir no sangue a homocisteína, que é um exame que é fácil de ser conseguido hoje nas redes laboratoriais, né? Infelizmente, às vezes, nem todo plano está cobrindo, mas não é caro. Eu recentemente fiz mesmo, no meu próprio caso, não é um exame caro, né? Que eu paguei, por exemplo, foram R$86, né? Então, mas é necessário, né? Porque a homocisteína ela vai ser um indicador muito mais só de que alcoolista, tá? Ela vai ser um indicador de estresse oxidativo, ela vai ser um indicador para vocês de contato com xenobióticos, né, em que nível está a função hepática. Então é muito importante. Você tem, por exemplo, no caso do alcoolista crônico, muitos anos de alcoolismo, né, você tem a função hepática muito sacrificada, né, então o BCAA, que são os aminoácidos essenciais, né, que nós conhecemos, leucina, isoleucina e valina, são muito importantes, né? O BCAA, inclusive, nós temos vários estudos e protocolos internacionais publicados mostrando a aplicação do BCAA, inclusive na situação mais crítica, que é a cirrose hepática. E dependendo do nível dessa cirrose e também da rapidez dessa intervenção, temos várias publicações, né, de quadros que puderam ser recuperados, né? Já que na trinca do ciclo da ureia, né, L-arginina, ornitina na forma de ketoglutarato, que é muito mais potente, né, e o L-citrulina. Então esses três aqui vão dar vazão à explosão de amônia que o álcool provoca no organismo por força do metabolismo hepático e da destruição de muitas proteínas, tá? Então isso vai ser muito útil para conter o processo tóxico, inclusive evitar um processo de alcalose sistêmica, né? Aqui você tem, por exemplo, um aspecto muito importante que é a reposição de elementos chaves na reposição proteica, né? Porque nós temos no alcoolista uma queda na oferta de proteínas plasmáticas. Então o zinco vai ser muito importante, o magnésio, o potássio, eles vão ativar a síntese proteica, especialmente o zinco através da estrutura chamada zinc fingers. São estruturas justapostas ao núcleo que recebem diretamente o trânsito do RNA mensageiro e informação para a síntese proteica emanada, essa ordem da síntese proteica emanada do DNA e dos genes, né, dos cromossomas. Então, realmente é muito importante. Esse elemento é chave, porque o molibdênio é o elemento químico necessário ao metabolismo do álcool. Ele é cofator para as enzimas, né? Você sabe que as enzimas elas atuam facilitando as reações químicas e junto com elas as chamadas coenzimas. O que são coenzimas? São fatores que atuam facilitando a ação dessas enzimas. No caso da ADH e da LDH, que são chaves no metabolismo do álcool, nós vamos ter o molibdênio. Então, o molibdênio é um elemento importante de reposição ao alcoolista. E o complexo B. O complexo B, o alcoolista ele está devastado em relação à demanda de complexo B, né? Porque é muito consumido pelo metabolismo do álcool. Também com a necessidade de aumentar ácido glicurônico no fígado, nós vamos ter um consumo grande de complexo B.
Então nós sugerimos o complexo B ativo, né? Porque quando nós damos as formas inativas, num indivíduo alcoolista, nós vamos sacrificar mais o fígado. Então vamos dar a tiamina pirofosfato, a riboflavina 5-fosfato, a niacinamida junto com o NADH, que já é a forma ativa, a pantetina, que é a ativa da vitamina B5, piridoxal fosfato, que é a ativa da B6, e assim por diante, metilfolato, metilcobalamina também, pastilha sobre igual, não tem gosto ruim, é super tranquilo. Então você está fazendo uma reposição de alta qualidade ao você estar suprindo, né, o complexo B ativo. Inclusive, não só para alcoolistas, né, para pessoas que apresentem quadros hepáticos de uma forma geral. E podemos inclusive estar repondo esse complexo B ativo nas situações assim mais emergenciais, e depois podemos estar mantendo essa suplementação com o complexo B comum, né, que seria tiamina comum, riboflavina comum, niacinamida, pantotenato aqui no caso, piridoxina, enfim, as formas, só realmente o metilfolato que eu não abro mão, porque o ácido fólico ele demonstrou que realmente tem uma série de problemas da gente estar administrando ele na forma bruta, né? Preciso que a gente entenda que ácido fólico não é ativo, tá, gente? O ácido fólico a gente encontra na natureza, o nome fólico vem de folhas, somente dos verdes, mas ele tem que ser ativado. E o processo de ativação do ácido fólico é o mais complexo entre as vitaminas do complexo B. Bom, essa suplementação dos alcoolistas não pode prescindir dos antioxidantes, porque ele é uma bomba oxidativa. Então nós vimos ali vitamina C muito baixa no alcoolista comparado com os indivíduos normais, né? Naquele quadro anterior que eu mostrei a vocês. Se vocês querem que eu volte lá, a gente volta lá rapidinho, só um minutinho aqui, que a gente pode estar voltando, só para a gente relembrar como isso é importante, né? Aqui, é isso? Então, olha o ascorbato nesse indivíduo alcoolista, quase a metade. Olha no caso o selênio, muito mais baixo, e consequentemente a enzima glutatião peroxidase, que isso aqui é um terror. Quando isso aqui abaixa, o indivíduo fica exposto a um processo de estresse oxidativo. Veja o aumento do MDA no alcoolista em relação ao indivíduo não alcoolista. Isso aqui significa estresse oxidativo lipídico, hein? Você veja, no caso, a disposição de glicose hepática cai pelo consumo do álcool, diminui muito, porque ele utiliza glicose no fígado, né, para poder metabolizar. A glicose é o combustível, né, do fígado para poder estar enfrentando essa situação. E você veja então, né, a lipoproteína A no alcoolista, olha que aumento significativo. E nós estamos falando de proteína aterogênica, é isso? E por aí por diante, triglicerídeo aumentado, albumina diminuído, que é uma coisa grave também do ponto de vista toxicológico. Então vocês vejam como é importante nós estarmos repassando com vocês toda essa suplementação do alcoolista, e aqui, por exemplo, nos antioxidantes, né? Sempre pensar no complexo C, não na vitamina C. Então o ácido ascórbico não está sozinho em nenhuma fonte natural, tá? Ele está associado com os flavonoides, especialmente com a hesperidina, né? Eu sempre até cito muito o extrato de rose hips, que é uma planta, né, a rosa canina, que é fantástico, né? O rose hips, ele tem todos os flavonoides e tem também a vitamina C. Mas nós podemos usar, por exemplo, assim, o ascorbato de magnésio, que já é a forma ativa do ácido ascórbico, com a hesperidina, que é um flavonoide, é o principal flavonoide da vitamina C na laranja, por exemplo, em outras fontes, a luteína e o licopeno, que são os carotenoides. Então isso aqui é muito importante, viu, gente, para o alcoolista, né? Junto com vitamina A, que é muito importante, o complexo A, né, vitamina A, beta-caroteno, as vitaminas lipossolúveis, né, desse grupo, né, a D3, que também é deficiente no alcoolista, e uma vitamina que passou batida assim pela medicina durante décadas, né, que é a vitamina K7, que é uma variedade da vitamina K2. A vitamina K7 é muito importante no processo de divisão celular, no processo de catálise, né, da síntese proteica,
nas células. Então nós precisamos muito de estar repondo a vitamina K7, que os estudos mais recentes mostram que das vitaminas lipossolúveis é a mais difícil de se obter na alimentação, tá? E finalmente o complexo E nas vitaminas lipossolúveis é muito importante. Esse complexo E é a associação da vitamina E com os tocotrienóis, né? Tocoferóis mais tocotrienóis. Vamos estar falando disso aqui adiante para você também pensar sempre no complexo, não pensar em alfa-tocoferol puro, por favor. Isso não se faz mais, não é mais recomendado. E finalizando com os protetores hepáticos, o Lithium Barbarium é simplesmente espetacular em nível de antioxidantes para o fígado, né? É o popular goji berry. O Lithium Barbarium está hoje no fronte das pesquisas de insuficiência hepática, de doença alcoólica, doença gordurosa não alcoólica, né? Que é uma coisa que assusta hoje mundialmente. Então o Lithium Barbarium é muito importante nesses estudos, mostra um potencial imenso de melhoria desses quadros hepáticos, com o ashwagandha, que é um outro fitoterápico muito importante, né? Com seus antioxidantes e imunoestimulantes. E finalizando o elemento chave assim nos tratamentos, né, de intoxicação hepática, que é a silimarina. É um produto indispensável nesse aspecto, né? E temos também outros produtos que vamos falar adiante, que é o SAMe, né, o S-adenosilmetionina, mas vamos deixar falar mais adiante. Então, já radicais livres do oxigênio. Superóxido, o primeiro que se forma, hidroxila, o mais terrível. Singlet 1, principalmente na pele, muito envolvida com câncer de pele, né, melanoma, formado pelo ultravioleta, em ação direta sobre o O2, e o peróxido de hidrogênio, que fica ali transitando no meio de campo, mas é rapidamente conversível para hidroxila, por isso o seu acúmulo é extremamente perigoso, né? As células fagocíticas, elas lidam bem, elas têm quantidades bem maiores do que as normais, né? do que as outras células, desculpa, as outras células que não são do sistema imunológico, né? Porém, também nós temos muitos estudos que demonstram que a falência imunológica, especialmente, por exemplo, um caso que foi muito estudado, que é o HIV, né, nesse caso que infecta o linfócito, o que mata o linfócito é o peróxido de hidrogênio, que explode, né, uma resposta da célula louca tentando eliminar aquele invasor que entrou no cérebro de controle do sistema imune, que é o linfócito, né? O linfócito é o general, o comandante, e o vírus invade esse centro de comando. Então a célula enlouquece e dispara uma produção absurda de peróxido de hidrogênio que mata o vírus, mas mata a célula. Então é esse processo então da deficiência imune decorrente de uma perda muito rápida, né? Hoje nós temos os coquetéis e tudo mais, mas a gente sabe o que acontece nessa infecção. A perda de linfócitos é rápida e muito violenta, né? Aqui você tem um estudo que eu trouxe para vocês nessa publicação do Degree, que é exatamente traduzir até literalmente hidroperoxila, o radical que foi esquecido, é o termo dele, né? The Forgotten Radical. Então realmente, por que nós nos esquecemos desse radical? Porque nós falamos muito de superóxido, nós falamos muito de hidroxila, e quando nós falamos de hidroxila, parece que a gente deixou essa lacuna, que é botar na conta da hidroxila os efeitos tóxicos do hidroperoxila. O hidroperoxila, ele é pior do que a hidroxila, né? Ele tem poucas citações no ambiente científico, como ele diz aqui nesse artigo, mas ele tem um aspecto muito importante, que é a sua capacidade de destruir, de deturpar as estruturas lipídicas do nosso organismo, gerando um grupo de produtos altamente tóxicos, que são os isoprostanos, aos quais eu vou chamar a atenção de vocês constantemente para o estudo disso aqui. A medicina está apenas no início do estudo disso aqui. Isso foi descoberto há pouco tempo, que são produtos tóxicos, por exemplo, das lipoproteínas, como a LDL, do ataque à membrana das células, do ácido araquidônico, por exemplo, destruído. Então, esse radical terrível, ele é um dos maiores indutores
da formação dos isoprostanos. E vou falar para vocês uma coisa, adiantando até um pouquinho. Os isoprostanos hoje são reconhecidos como elementos muito importantes na detecção de câncer, né? Eles são marcadores cancerígenos, e o pior, que são endógenos, né? Então nós temos lutado muito sobre os eventos cancerígenos externos, né? Poluição, substâncias químicas tóxicas, radiação, e o que a gente tem visto nos últimos anos de estudo com o câncer é que as principais causas do câncer são distúrbios metabólicos, não de substâncias especificamente tóxicas, não, deturpações de proteínas nossas, de lipídios nossos, que ao se transformarem em algumas moléculas fortemente tóxicas, estão envolvidas com a gênese cancerígena. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas assim, citando um artigo bem recente que se preocupa com a neutralização desse poderoso radical esquecido, então ele faz esse estudo, né, e mostra que entre os principais antioxidantes, o ácido gálico, né, cujo nome vem de garlic, que é o alho em inglês, né, é um dos polifenóis mais poderosos para que nós possamos ter um combate efetivo a esse radical tão violentamente tóxico, né? Então nós temos as fontes, né, do ácido gálico, especialmente o alho, né, com 3 asteriscos, é a mais abundante, né? E nós temos um produto espetacular, que é o chamado alho negro, né, que está sendo distribuído inclusive já por importadores no Brasil, como a Fagron, né, que é uma multinacional que tem trazido substâncias assim muito interessantes nessa área ortomolecular, e que vai ser uma fonte de alilcisteína. Essa alilcisteína do alho negro que é o maior neutralizador da hidroperoxila, né? Aqui para mostrar a vocês então esses radicais livres do oxigênio. Então, seguindo a regra de Rand, o oxigênio, né, ele tem esses 6 elétrons no orbital externo, que é o 2, né? Então 2s e o 2p. Então nós temos o primeiro orbital com os 2, sempre vai preencher tudo no azulzinho para poder passar para esse cor assim essa cor aqui meio amarelada, né? Então tem mais 2, e aí nós vamos ter o restante, né, que são os 4 elétrons somatórios com esses 2 do último orbital, porque o oxigênio tem 6 orbitais, 6 elétrons no último orbital. Então a regra de Rand é essa, coloca um em cada suborbital, se sobrou, aí que volta para preencher. Essa é a regra de Rand, exatamente isso. Vai enchendo em cada nível, aí depois vai até o final, e se sobrou, volta. Se tivesse mais um, entraria aqui. Se tivesse mais um, seria o octeto, né? Aí não seria oxigênio, aí seria neônio, né? Xenônio, né? Os gases nobres, né? Mas enfim, quando nós alteramos a regra de Rand, então nós começamos a ter essas variantes. No caso do superóxido, é o radical livre que é formado pela adição de um elétron a mais em relação ao oxigênio molecular. Então entra aqui nesse lugarzinho aqui, ó. Você está vendo aqui? Então nós já temos um elétron a mais que vai formar essa situação muito reativa, chamada então por adição. Mas nós podemos ter um radical livre formado a partir de alterações na estrutura original, por exemplo, por radiação, né? Isso que a gente está vendo aqui, ó, é o singlet 1, que está envolvido com melanoma, e é um forte carcinogênico da pele, né? Por isso que esse excesso de sol na pele forma muito isso aqui. Tem oxigênio, calor, então é um ambiente propício, né? Então, quer dizer, essa ultravioleta excessiva, o que ela faz? Ela empurra esse elétron para cá. Então é anti-Rand, né? Ela contraria a regra de Rand. Nessa forma, isso aqui é muito instável. Instável significa perigoso, porque quer voltar de qualquer maneira para a situação anterior, só que logo de cara o que ele tenta é pegar um elétronzinho de alguém
para jogar para cá, por exemplo, para ficar de novo dentro da regra de Rand. Então, antes de pensar em voltar à estrutura original, o singleto ele vai fazer uma destruição, tudo que ele tiver em volta dele, proteína, membrana celular, lipídios, né? E da onde nós vamos ter, né? O singleto 2, ele só foi produzido em laboratório, uma estrutura ainda mais perigosa, porque a inversão dos spins desse último orbital, como vocês veem aqui, muita energia, muita pressão, calor, ele inverte esse aqui. Isso aqui ainda é também mais perigoso, mas só é visível em laboratório. Aqui, para vocês terem uma ideia, aquilo que a gente falava, quanto mais distante do núcleo a última camada de orbitais, mais tranquilão é o átomo. Isso aqui, por exemplo, tungstênio, né? Pouquíssimo reativo. Agora, se você pegar os elementos, né, que formam a nossa biologia, oxigênio, se você pegar cloro, os eletrólitos, sódio, tudo, é muito próximo. Ele não tem tantas camadas assim. Ele tem o núcleo e, por exemplo, tem uma, duas, três, então são extremamente reativos. Isso aqui mostra claramente para a gente como essas estruturas gigantescas, né, metálicas principalmente, são muito tranquilas do ponto de vista reativo, porque estão muito distantes, né, do núcleo atômico, né? Alguns aspectos importantes com os radicais livres. Na tireoide, eles vão ser fundamentais para a síntese dos hormônios da tireoide. Por quê? Como vocês se lembram lá do início, o Lavoisier mostrou para a gente que não consegue ligar um halogênio direto no anel benzênico, como é o caso do hormônio da tireoide, né? Que nós sabemos que é formado pelo núcleo, o iodo se ligando ao radical fenila, que é uma estrutura aromática. Isso só vai acontecer pela ação dos radicais livres, que vai preparar essa estrutura aromática e o elemento iodo para que isso possa acontecer. Então, isso é muito importante, né? Aqui você tem a tirosina, que é o aminoácido importante na formação da tireoglobulina, e aqui você vai ter então a introdução de iodos. Todos esses iodos que entram, aqui no caso do T4 e aqui no caso que perdeu um é o T3 ativo, tudo isso aqui só é possível pela ação dos radicais livres, tá? Na questão imunológica, volto sempre a reforçar, os fagócitos não seriam nem um pingo eficientes se não tivessem armas. Um soldado do BOP, por exemplo, não vai fazer nada sem arma, né? Um soldado, um militar, enfim, aonde você tem uma luta, você tem, então, no caso do fagócito, ele precisa dos radicais livres. Os radicais livres são a sua forma de destruir os invasores. E como é que funciona isso em termos assim de uma hierarquia, né, de potência, digamos, né? Superóxido é o mais fraquinho, eu sempre brinco, né, as brincadeiras que a gente faz para facilitar. É o revólver 38, fraquinho, né? Aí você tem a hidroxila, já é um desses tipos fuzis, né, que eles falam tanto aí. O Rio de Janeiro está cheio de fuzis de guerra, né? Então já é um fuzil, que é um negócio violentíssimo. E se não funcionou nem o 38, nem o fuzil, o organismo ainda tem aí a bazuca. A bazuca é o hipoclorito, que no caso é formado por uma enzima chamada mieloperoxidase, que existe principalmente nos linfócitos e também nos macrófagos e também nos neutrófilos, né? Então isso aqui é desespero na hora que você tem um processo infeccioso, que ele não foi contido pelos fagócitos assim, utilizando superóxido, hidroxila, então uma situação muito grave, né? Então aí vai ser somente aí que é acionado, porque isso aqui realmente é muito necrótico, né? E é a tentativa final de, por exemplo, fazer frente a um processo infeccioso, né? Então esses radicais livres se formam nesses fagócitos por ação de uma enzima importante, né? Que é a NADH-peroxidase, e eles vão formando o superóxido. O próprio fagócito ele tem um sistema de controle, né, porque ele tem que ter as armas, porém em quantidades não abusivas, senão destrói ele próprio. Então a SOD e a GPCIS, elas fazem ali esse controle, né? E por último,
no caso do hipoclorito, a partir de cloro citoplasmático com o peróxido de hidrogênio, né? Então o peróxido de hidrogênio sempre ele é o elemento chave para promover os radicais livres mais violentos, né? E que vão ser muito importantes nesse caso das células que estão responsáveis pela destruição dos invasores, né? E nos citocromos também, não pode esquecer a importância, né, dos radicais livres que vão permitir a eliminação de várias substâncias tóxicas que nós não conseguiríamos nos livrar sem a ação dos radicais livres. E, por último, na mitocôndria é o papel assim mais nobre, né, do radical livre, fornecendo uma quantidade de ATP muito maior do que a fase anaeróbica, né? Esses sistemas antioxidantes biológicos. Então nós vamos ver, só para a gente ter nesse painel aqui, você veja a quantidade, digamos assim, a amplitude, né, em que estão dispersos esses antioxidantes e os sistemas antioxidantes em células vegetais, nas células animais, nos vacúolos, na mitocôndria, no peroxisoma, no núcleo celular. Então, é realmente algo muito importante esse estudo que nós estamos fazendo, que nos dá a dimensão, né, da importância, por exemplo, do que o professor Erion nos falava, o marcador principal da vitalidade celular, o glutatión, que ele vai estar em vários tipos de célula, em toda a biologia, pode-se dizer, né? Então, nós vamos fazer um estudo do estresse oxidativo, que é o objeto principal desse módulo, né? O nosso objeto não é tipo assim o radical livre. O radical livre ele é importante, né? O que precisa ser melhor estudado e muitas vezes a gente poder fazer intervenções que vão ser fundamentais para a saúde das pessoas é exatamente o estresse oxidativo, que você veja que está ligado a muitos processos patológicos, né? Problemas renais são muito ligados ao aumento do estresse oxidativo, porque esse estresse oxidativo ele altera proteínas pela sua reatividade, vai sobrecarregar o rim nessa filtração, né, e também da glicação. Fenômenos, por exemplo, até muito graves dermatológicos, como a psoríase, onde temos uma explosão absurda da xantina oxidase, né? Nas doenças vasculares, né, doenças não só coronarianas como cerebrais, né, esse estresse oxidativo ele é uma mola mestra que alimenta os processos inflamatórios que vão desembocar nisso aqui, também os processos dos tecidos moles. Então ele vai atacar tudo isso aqui, ó, parte respiratória, parte glandular. O envolvimento dele com o câncer hoje é extremamente considerado pelas alterações que o estresse oxidativo provoca na célula, em nível não só do DNA, como dos centríolos que comandam a reprodução celular, as doenças degenerativas, doenças inflamatórias de mucosa. E eu deixei por último a catarata, que foi o primeiro elo de ligação do estresse oxidativo com doença humana. Exatamente lá nos anos 80 ainda, um oftalmologista americano chamado Gary Todd, que era inclusive da Marinha Americana, ele fez o primeiro relato da possibilidade de agente etiológico, que seria no caso excesso de radiação, né, desses marinheiros, no caso o estudo foi feito nos porta-aviões, né, nas tripulações, e ele foi percebendo assim a predisposição, com muito menos tempo do que se esperaria, dessas alterações no cristalino, que são nada mais nada menos do que alterações da glicação promovida por radicais livres, causando essa opacificação que inutiliza, né, o cristalino. Então, esse registro é importante porque a medicina ela veio a vincular o radical livre. O primeiro momento de doença humana foi com a parte oftalmológica, né? Os antioxidantes, eles reagem com os radicais livres. Na verdade, esse nome não é um nome correto, se nós fôssemos, né, definir de uma forma mais perfeita. Não existe o fenômeno da antioxidação. A oxidação ela vai sempre ocorrer. Ela vai, aqui no caso, o antioxidante vai evitar que essa oxidação ocorra na proteína da membrana, no DNA. Ele vai evitar que uma outra estrutura seja atingida.
mas não que ele impeça a oxidação. Mas é um termo, né, que já está consagrado. Então nós não temos como mudar mais essa terminologia. Então, enfim, os antioxidantes que vão ser os protetores das estruturas moleculares que nós precisamos preservar, né? Então, assim vai atuar, por exemplo, um ácido ascórbico, né, que ele vai rapidamente ceder elétrons para reequilibrar o radical livre, que nós sabemos que tem o elétron desemparelhado, né? Então ele volta aqui e estabiliza a molécula. Esses antioxidantes, eles precisam ser muito bem estudados com relação aos espectros de ação e também as suas características químicas. Então, por exemplo, com relação à solubilidade, né, os antioxidantes hidrossolúveis são os mais importantes no sentido sistêmico, porque o nosso meio sistêmico circulante é aquoso, que é o sangue. Então, ali nós temos a matriz de todo o processo homeostático, né? Então, nós precisamos ter um nível de antioxidantes satisfatório e, no caso, os hidrossolúveis como vitamina C, complexo B, né? Esses produtos que são muito importantes de estarem sendo levados para todas as partes do organismo e que possam aumentar os níveis, por exemplo, de glutatión, né? Que é muito importante. Os lipossolúveis, como complexo E, complexo Q, flavonoides, que vão estar realmente sendo muito importantes na membrana celular, na baía de mielina, que protege os nervos, nas membranas mitocondriais, né? Nos lipídios, em todas as estruturas importantes que contêm lipídios, né? E nós temos uma classe especialíssima de antioxidantes que são os chamados anfóteros, que, bem representado pelo ácido alfa-lipóico, né, cuja sigla é ALA, né, alfa-lipoic acid, esses antioxidantes anfóteros têm a capacidade prodigiosa de se distribuírem no meio aquoso e lipídico ao mesmo tempo. Poderíamos dizer, a grosso modo, funcionando como detergentes, né? E por isso tão importantes em sítios como mielina, membrana celular, membrana mitocondrial. Esses antioxidantes, cujo espectro também tem características interessantes, né? No caso, por exemplo, o superóxido é o radical livre, é o menos poderoso, né? O primeiro a ser formado. Então ele vai ser facilmente neutralizado pelo complexo C, pelo complexo A, pelo ácido lipóico, o complexo Q da coenzima Q10, junto com o biquinol, junto com a idebenona e com o PQQ. Nós vamos ver isso mais adiante, né? Os flavonoides, os carotenos, polifenólicos, todos esses têm essa capacidade de neutralizar o superóxido. A hidroxila já tem uma família menor de inimigos naturais, digamos assim, né? Complexo C, complexo E, complexo Q. O singleto, mais específico ainda, nós temos o beta-caroteno e outros carotenos flavonoides, mas o beta-caroteno mais estudado, que tem essa capacidade de neutralizar o singleto, que é aquele envolvido, por exemplo, com o melanoma, né? O peróxido nitrito, que vai ser bem sensível ao glutatión, ao ácido lipóico, ao dipeptídeo L-carnosina, que nós vamos falar também adiante como é composto e como é fabricado na própria célula L-carnosina a partir de beta-alanina e L-histidina. Os lipoperóxidos, que eles vão ter assim uma ação marcante do complexo E, que eu reforço bastante nesse momento, e dos flavonoides com polifenóis, com destaque das antocianidinas, que são esses antioxidantes das berries, né, bilberry, blueberry, da própria grape, né, da uva, né, grape seed, strat, todos esses antioxidantes que são nas frutinhas vermelhas e que estão inclusive também no açaí, não é? Então, sob o ponto de vista de localização e sob o ponto de vista hierárquico de ação dos antioxidantes, nós temos os primários, que são as enzimas, ou seja, se formam nos locais também onde se formam os radicais livres, né, especialmente citoplasma. Aí temos sódio, glutatión peroxidase, peroxiredoxina, tilredoxina, catalase, né, hemioxigenase e peroxiredoxinas,
uma série paroxogenase, desculpa, essa aqui paroxogenase, essa aqui, por exemplo, que é muito importante no HDL, né? A função do HDL é uma função hoje, sabemos, de antioxidante, protegendo o LDL, né? Temos os antioxidantes secundários, são os hormonais, que são produzidos também endogenamente, e vão atuar à distância, né? Como é a característica de definição de um hormônio, né? Sintetizado num local, uma glândula, para atuar em vários outros órgãos, né? Então a melatonina, potente antioxidante noturno, varredor de hidroxila, poderoso, que se contrapõe ao corticoide, que funciona mais pela parte da manhã. Então a melatonina, ela vai dando a cobertura noturna, antioxidante, e quando vai chegando então a parte da manhã, o corticoide sobressai até a hora do almoço, né? E depois tem que estabilizar em níveis menores. Nós temos assim alterações ligadas inclusive à parte de estresse emocional e também obesidade, né? Pela expressão maior de corticoides ao longo do dia todo, né? Quando ele tem que ter um aumento na manhã e depois caindo após o almoço. E temos agora esses estudos sobre a irisina, que é um hormônio específico do músculo esquelético, né? Produzido nesse tipo de tecido muscular, e que provou também ser um potente antioxidante, entre outras funções que estão sendo atribuídas a ele. Em primeiro lugar, antiobesidade, né, por ser um transformador de gordura branca em gordura marrom. E mais recente, o estudo da UFRJ, importantíssimo, publicado, mostrando o papel da irisina como um protetor do mal de Alzheimer. Esse estudo é inédito, reforçando que foi publicado pelos nossos compatriotas da UFRJ, né, minha querida UFRJ, da onde também eu sou originário. E essa irisina então ganhou agora uma importância assim tridimensional, digamos assim, né, porque esse papel dela no Alzheimer é um papel que está muito vinculado à inibição daquele processo fisiopatológico da precipitação do beta-amiloide e da proteína tau, que são proteínas presentes, né, nos axônios, em toda a árvore neuronal, e que sofrem forte agressão no mal de Alzheimer através de corpos glicantes estimulados por radicais livres. E com certeza há falhas individuais, né, no processo de homeostase das enzimas antioxidantes, que deixam o indivíduo mais predisposto, né, a esse mal de Alzheimer, que hoje nós sabemos que não tem um componente assim tão significativo hereditário, e é mais epigenético, né, por influência de hábitos, ambiente, enfim. Pode ter também um pouquinho de componente hereditário, mas é muito vinculado à questão de hábitos, de estilo de vida, né? Então, realmente, a irisina agora passou a ter esse papel, é incluída aqui nessa lista de hormônios antioxidantes. E, por fim, os antioxidantes terciários são aqueles que nós precisamos obter de fora para dentro, né? Que são os alimentos. Então, são muito importantes, né? Porque, obviamente, a gente não consegue, né, equilibrar todo esse processo oxirredutivo, né, com os endógenos, né? Então, as vitaminas, os flavonoides, os carotenos, as cianidinas, que já falamos, os taninos, que despontam agora como também interesse grande na medicina, possivelmente mais poderosos que as cianidinas, né? Esses taninos de frutas, né? Como caqui, como berries, também tem taninos, as uvas têm taninos também, né? Então, terpenoides e sulfurados, esses sulfurados que nós sabemos, por exemplo, também a importância como preventivos do câncer, né? Esses produtos do brócolis, como o indol 3-carbinol, o diindol-metano, o sulforafano, enfim, são elementos que nós vamos estudar também à frente, mostrando a vocês a importância disso tudo. Bom, então, em todo esse universo, né, de protetores, nós sabemos que esses protetores, eles se comunicam o tempo inteiro e se ajudam mutuamente. É isso que é muito importante nós entendermos, porque não fosse essa ajuda mútua nos sistemas antioxidantes, né, nós teríamos sérios problemas em manter a homeostase. Então, do momento em que a vitamina E, por exemplo, né, ela vai sendo necessária para combater radicais livres
especialmente no meio lipídico, como já falei anteriormente, na membrana celular. Então ela vai sendo destruída, né? E ela vai formando um radical, por exemplo, tocoferoxila ou tocoferila. E esse acúmulo, inclusive, de radicais tocoferoxila e tocoferila, ele é nocivo ao organismo. Foi verificado isso em estudos, né? Então é por isso que nós não devemos estar administrando alfa-tocoferol puro. Isso não se faz mais, né? Isso aqui já foi comprovado que deu até problema em certas populações, também com estilos de vida complicado, alcoolista, fumante e tudo mais. Mas enfim, é muito importante que nós saibamos que a gente tem que administrar a vitamina E verdadeira. É um complexo de 8 elementos. São 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis, que nós só vamos encontrar, sim, nos elementos naturais, as fontes naturais. É assim que a natureza nos apresenta o complexo E. A natureza não nos apresenta alfa-tocoferol puro em momento algum. Desafio vocês, inclusive, se quiserem me ajudar a completar essa pesquisa. Eu nunca encontrei uma fonte de alfa-tocoferol. Você vai ter a fonte de alfa-tocoferol, beta-tocoferol, gama-tocoferol, delta-tocoferol, junto com os tocotrienóis. Óbvio que não é à toa que os laboratórios farmacêuticos, a medicina, ela se debruçou muito em cima do alfa-tocoferol, porque a quantidade dele é realmente bem superior, né? Então, do ponto de vista quantitativo, se a gente jogar todos esses 8 isômeros, ele é o que aparece com o maior teor, mas ele não aparece sozinho. E ele sozinho, ele pode ter sérios problemas de reversão do tocoferila, né? Vocês vejam que, à medida em que a vitamina E é destruída, por exemplo, aqui no estresse oxidativo da membrana, né? Então, ali nós temos muitos lipídios. Também no LDL, né? Para evitar a oxidação do LDL. Então, ela vai cedendo seus elétrons para equilibrar essas proteínas, lipoproteínas. E aqui ela tem que ser regenerada. Então você veja que o glutatión, que é representado por GSH, por exemplo, a sigla, né? Ele é o primeiro a regenerar, junto com vitamina C e depois com o sistema com a enzima Q10. Então isso aqui acontece o tempo inteiro, né? O complexo E, então ele é destruído, é regenerado, é destruído, é regenerado. Isso é uma coisa maravilhosa que o nosso organismo nos proporciona, né? E também você vejam que todos esses nutrientes que estão sendo gastos desse lado esquerdo, eles são regenerados do lado direito por outro sistema, que é o do ácido lipóico. Então vai destruindo, vai regenerando, e esses aqui vão sendo destruídos e vão sendo regenerados pelo ácido lipóico, que vai repondo as estruturas para que se tornem novamente estruturas plenas com capacidade de ação antioxidante e redutora. E assim, focando muito no poderoso glutatión, né, que é um tripeptídeo formado por esses 3 aminoácidos: glutamina, cisteína e glicina. Isso aqui é tão importante e tem sido, de certa forma, mal estudado. Tem sido, de certa forma, mal estudado pela medicina, ou melhor dizendo, negligenciado. Porque se nós focássemos mais isso aqui, como manter isso equilibrado nas células, quais são os fenômenos que mais agridem a homeostase do L-glutatión, né? Nós veríamos que se nós estudássemos isso aqui, e de fato alguns cientistas têm estudado, mostram a importância, né? Mostram a importância como marcador de saúde celular, termo utilizado pioneiramente por Elion Pova, né, nos anos 1989, quando eu estava começando a acompanhar o professor Elion Pova, né, que me causou grande impacto, né, a primeira palestra que eu assisti no auditório do Hospital Gafreguini, o professor Elion Pova colocando esses aspectos dos antioxidantes, e realmente marcou muito para mim, tanto que fiquei 25 anos, ele me aceitou como seu discípulo insistente, né? Fiquei 25 anos com o professor Elion Pova, pesquisamos muita coisa, estudamos muita coisa, e ele usava esse termo, marcador de saúde celular. Foi muito interessante porque em 1994, um estudo publicado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos,
esse estudo focou o desenvolvimento da infecção pelo HIV, a invasão dos linfócitos e um período de latência dessa doença e posteriormente a falência imunológica e a deficiência imune progressiva com a morte. Naquela época ainda não tínhamos nem os coquetéis, né? E eles descobriram que o momento em que o doente deixava de ser um portador assintomático para começar a apresentar a evolução do quadro de imunodeficiência era exatamente o momento em que os níveis de glutatión dentro desses linfócitos caíam abruptamente, porque a célula conseguia manter a homeostase após ser infectada durante um período, até que após esse período, a exaustão, então levava à depressão do glutatión e a morte celular. Então, o que mata a célula não é o HIV, é a depressão do glutatión. E esses estudos depois foram confirmados, e isso trouxe uma grande alegria na época ao professor, que falou que realmente ficou muito feliz de ver a comprovação dos seus estudos iniciais sobre o papel do glutatión na saúde celular, né, ter sido comprovado em um âmbito de uma doença, né, que na época era devastadora, ainda é, né, mas assim que envolvia grande curiosidade em estudar, né, os mecanismos fisiopatológicos. Então, nesse estudo que foram feitos, esse estudo que foi feito com mais de 60 pacientes, mostrou, inclusive, que quando se suplementava fontes de glutatión, como N-acetilcisteína, né, então, mesmo nesses doentes, melhorava o nível de glutatión, né, não sendo suficiente para manter, devido à potência do vírus, né, mas observava-se, era uma forma mensurável de se verificar que fontes propulsoras de glutatión, como o N-acetilcisteína, que se tornou um medicamento muito usado a partir daí. Se vocês puxarem um pouquinho da memória, quando surgiu, né, através de Fluimicil, essas marcas, né, de xaropinhos para criança, a primeira parte respiratória e tudo mais, então ali já se verificou a importância dos geradores de glutatión para os processos infecciosos, para os processos crônicos, alérgicos, respiratórios, e a gente vê então a indústria farmacêutica adotando, né, esses critérios e desenvolvendo. Aqui está a referência para vocês poderem estar também, inclusive, aprofundando esses estudos, né? Então, a questão do glutatión na homeostase oxirredutível é muito importante nos processos, por exemplo, de desintoxicação orgânica, frente a uma quantidade imensa de produtos tóxicos, né, que nós estamos submetidos involuntariamente. Por exemplo, eu cito sempre o caso dos agrotóxicos, né, porque nós não temos assim, nós que eu digo pessoas, consumidores, indivíduos, nós não temos uma condição de saber exatamente o que estamos comendo. Nós temos, a Anvisa já, felizmente, tem publicado alguma coisa a esse respeito, mas não é tranquilizante, porque todas as publicações da Anvisa a respeito de análise de agrotóxicos no Brasil, elas são até honestas por parte do órgão e mostram que sempre nós temos um abuso nas dosagens e, em alguns casos menores, mas mais preocupantes ainda, nós temos a detecção de agrotóxicos em uso no Brasil que não são autorizados por não serem seguros, né? Então, as duas coisas preocupam bastante, mas exatamente o glutatión, que vai ter a capacidade de se ligar a esses agentes agrotóxicos, que são elementos tóxicos, né, e vai permitir solubilizar esses produtos, né, a exemplo do que faz o ácido glicurônico, facilitando a sua excreção, que temos exemplos como alaclor, como cloro de nitrobenzeno, são produtos agrotóxicos tóxicos, né. Então, o glutatión é muito importante, como o professor Elion Pova nos ensinou, né, a administração sublingual, porque a administração oral não tem efeito, né? A administração oral, ela vai ter uma destruição. Então, esses 100 miligramas de glutatión, por exemplo, numa pastilha para uso sublingual, em que ele pode ser captado pelo plexo capilar e ser realmente aproveitado, né,
que em nível assim, voltar aqui rapidamente, em nível digestivo, né? Essas ligações peptídicas que formam o glutatião, elas vão ser destruídas, né, no estômago pela acidez e pela pepsina e rapidamente. Então nós vamos ter os três separados, né, mas os três separados não são fortes, como nós estamos verificando aqui no caso, principalmente para agir como um elemento desintoxicante, né, sugerindo a vocês sempre na prescrição o uso de aromatizante natural, né? Sempre preferir os aromatizantes natural. No caso, limão é o melhor que se adequa, desculpe, ao glutatión devido ao cheiro forte, né? O glutatión tem um cheirinho de enxofre, né? Aquele cheirinho às vezes um pouquinho forte, né? Mas assim, com o limão eu particularmente acho que vai super bem e dá para ser assim utilizado pela via sublingual, né? Então, esses marcadores do estresse oxidativo, que eu estou distribuindo inclusive para vocês, uma tabela também na aula presencial, assim orientando como vocês podem estar solicitando esses exames, porque são todos muito importantes, né? O malonil de aldeído na urina, né? Então é um dos mais requisitados porque é não invasivo, é feito na urina, foi adaptação do professor Elion Pova. Olha a importância do nosso mestre, né, na medicina internacional. As enzimas, obviamente, vão ser um reflexo do estado oxidativo da pessoa, né? A glutatión peroxidase, a sódia catalase. Esse método já é um método menos disponível à emissão de fotos através da urina, também foi desenvolvido pelo professor Hélio, porque antes do professor Hélio só era feito no sangue, e ele adaptou e validou com confiabilidade de resultados. Infelizmente tem que verificar aí, não são todos os laboratórios que isso aqui é um método direto, né, que te dá o nível de radicais livres, né? A LDL oxidada, que é muito importante na avaliação de risco cardiovascular. Ela é mais importante do que os outros parâmetros que já são usados há muitas décadas. Infelizmente ainda não existe assim uma difusão maior disso entre os médicos cardiologistas. Muitas vezes a gente conversa com o colega não está muito ainda, digamos assim, familiarizado, né, com a importância desse parâmetro para você verificar risco, por exemplo, o risco agudo de doença obstrutiva, né? A hemoglobina glicada é um reflexo de glicação aumentada, que é induzida por radicais livres. Os parâmetros inflamatórios, como interleucina 6, proteína C reativa. Os isoprostanos, no Brasil nós não encontramos ainda um marcador importante de estresse oxidativo de câncer, né? A homocisteína encontramos com facilidade. Então nós temos todo esse arsenal para nós utilizarmos, né? E sempre observando o quanto nós precisamos orientar os pacientes, as pessoas, né, a melhorar a sua condição nutricional, que é o ponto-chave dessa questão, né? Que nós possamos estar adquirindo da dieta níveis maiores de antioxidantes, escolhendo alimentos que sejam mais ricos em antioxidantes. Obviamente vocês vão ver que as frutas são realmente os principais opções nesse aspecto, né? Nós temos aí alguns exemplos gratificantes, como o nosso brasileiríssimo açaí, né, dando uma surra em toda a galera, né, de romã, blueberry, morango, pêssego, tudo isso, né? Mas assim, obviamente todos são importantes, né, gente? Mas assim, o açaí surpreende, né? É riquíssimo em complexo como a gente falava com vocês, né? Os tocotrienóis e os tocoferóis estão juntos harmonicamente no açaí. Então isso é muito bacana, né, de nós podermos estar utilizando. Mas não é esse açaí que eu vejo aí meus filhos tomando, as crianças na rua, açaí cheio de açúcar, cheio de até creme de leite. Nada disso, gente. Nós temos que utilizar o açaí original, aquela polpa simplesmente que a gente manda liquefazer, por exemplo, na lanchonete ele pode fazer, né? Aquela liquefação pura, mais nada, né? Sem adição de açúcar nenhum, de nenhum tipo de outro produto, né? Porque realmente o seu efeito e todo os seus benefícios, né, são decorrentes
da sua composição natural, né? A romã, vocês vejam também que potente antioxidante, especialmente o extrato de semente da romã, que nos Estados Unidos eles desenvolveram esse produto. Pomegranate é o nome da romã, né? E eles têm um extrato pomegranate super especial, extrato concentrado, que nós temos aí nas farmácias, né, para manipulação. A Avena tem também, é um produto espetacular, o pomegranate em cápsulas, né, que nós podemos fazer, o pomegranate em extrato em pó. O açaí também nós temos, o Brasil, obviamente, ele está conseguindo aí, nesse caso, a gente tem que elogiar, salvaguardar esse produto, beneficiando o produto em nosso próprio país e obtendo extratos de alta qualificação, não só para uso industrial, como para uso farmacêutico, né? Então nós temos também o extrato seco do açaí para utilização em cápsulas, a romã, o blueberry, o strawberry. E esse brócolis, por exemplo, embora ele tenha tido uma potência antioxidante menor, ele tem outros aspectos que o fazem não menos importantes que os outros, que são que é a presença de produtos anticarcinogênicos, né? Como o sulforafano, como o indol 3-carbinol e o próprio diindol metano, né? Então isso aqui é muito interessante. Esses polifenóis, que são os principais antioxidantes estudados hoje em dia, em que eles vêm das frutas, né? E eles são divididos em grupos, né? Como ácidos fenólicos, flavonoides, estilbenos, taninos. Então aqui nós vamos encontrar representantes muito importantes, né? Como no caso, por exemplo, dos ácidos fenólicos, nós acabamos de ver o ácido gálico, como é importante lá naquele radical hidroperoxila, né? O ácido vanílico da baunilha, né? Então a baunilha é um dos aromas naturais, né? Que é muito importante, né? Quando a gente vai optar por algum tipo de produto, seja medicamentoso, mas assim na forma de jujubas, pastilhas ou sachê para dissolução em água, em copo d'água. Então vamos optar sempre por aromas naturais, como limão, baunilha, né? São importantes, né? E vocês têm também o ácido ferúrico, que é um potente antioxidante hepático, protetor, né? Do lado de cá você tem no grupo dos estilbenos, o mais famoso é o resveratrol e seus derivados, né? No grupo dos flavonoides vocês têm produtos muito importantes em vários grupos diferenciados, que a gente vai ter essa família da maior importância, né? Eu diria para vocês, flavonoides, sem dúvida, é um capítulo à parte nesse nosso estudo. Nós teríamos até que programar uma aula só sobre flavonoides, dada a importância e a evolução dos estudos mostrando que são estabilizadores do DNA, são talvez os mais importantes produtos para a prática de uma nutrigenômica, como nós hoje em dia vemos tantos estudos voltados para essa questão da epigenética e a nutrigenômica, né? Então nós vamos ver quercetina, quempiferol, fisetina, apigenina, crisina, luteolina, catequina. Você veja que família imensa de produtos benéficos e que nos ajudam tanto nesse mundo hoje moderno, fortemente oxidativo, né? Devido à presença de substâncias na alimentação, que a gente vai ver mais no fim da aula, aquilo que está escondido dentro da alimentação. Tem aquilo que a gente imagina que esteja e tem aquilo que a gente nem imagina que esteja. Por eu ter trabalhado algum tempo com isso no Ministério da Saúde, foram 12 anos na Vigilância Sanitária, trabalhando como pesquisador ligado à Fundação Oswaldo Cruz e à Vigilância Sanitária. Então a gente tem informações que a gente vai estar conversando com vocês, né? Então todos esses produtos muito importantes, né? Nós temos agora sim o despontamento de um flavonoide que está deixando a comunidade científica boquiaberta, né? Pelos seus efeitos poderosos anticarcinogênicos, né? Que é a baicaleína. Não é um flavonoide encontrado com facilidade nas plantas alimentícias. Ele foi detectado em uma planta das Balcãs que chama-se Scutellaria baicalensis e que já é usada milenarmente naquela região e na própria China, onde ela também é encontrada. Então nós estamos vendo aí esses estudos mostrando que a baicaleína ela é um antioxidante poderoso.
vocês vejam aqui um estudo comparando cultura de células, né? E aonde você tem o padrão, aí você tem um modelo que foi introduzido substâncias tóxicas para diminuir a viabilidade celular, né? Aumentando o estresse oxidativo. Então esse aqui é o modelo tóxico, e à medida que nesse modelo vai adicionando baicaleína, você inclusive supera em viabilidade o próprio grupo original, controle sem substância tóxica, né? Então isso é muito importante. A utilização de multi-antioxidantes, né, porque não adianta a gente utilizar um antioxidante. Eu vejo muita coisa errada na prática da medicina ortomolecular ao longo de 30 anos que eu atuo nessa área. Então nós já tivemos a fase da vitamina C branca, pura, ácido ascórbico, né, Sewin, about, errado. Alfa-tocoferol puro, about, errado. Beta-caroteno em altas doses, isolado, não funciona. A importância dos sistemas e da intervenção nutricional que nós temos é principalmente com relação à associação desses antioxidantes, né? Vitamina C com flavonoides, rose hip, já falei a vocês, é uma fonte fantástica, maravilhosa de flavonoides. Ácido lipoico, que é um bissolúvel, né? Beta-caroteno, açaí. Então você veja a associação de espectros, né? Então aqui você amplifica os espectros com relação aos tipos de radicais livres, todos estão atendidos aqui, também com relação à solubilidade. Então é muito importante que nós já façamos dentro do nosso conceito a inclusão dessa filosofia de que nós precisamos combinar os alimentos e, portanto, combinar também os antioxidantes, né? Vamos dar agora aqui uma pequena pausa, que o vídeo já está um pouco longo, e eu costumo dividir em blocos para que possa facilitar também a audiência de vocês, né? Então já voltaremos com a segunda parte ainda do módulo 1.